E se eu te disser que existem três grandes falhas na nossa mente, quase que inevitáveis, e que são elas as responsáveis pelas cagadas e burrices que a gente comete na bolsa de valores? Você acreditaria? É sobre isso que a gente vai tratar nesse vídeo. Vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? E aqui, um vídeo um pouco mais técnico, mas bem descontraído. Eu quero que você leve isso para sua vida como investidor, porque essas falhas são falhas que fazem a gente fazer burrices na bolsa de valores de maneira invisível, imperceptível. Você não percebe. Essas falhas fazem parte do nosso inconsciente. São vieses cognitivos, são inclinações que nós temos e que levam a gente a cometer diversos erros. E vamos logo à primeira falha. Ela é chamada de viés de ancoragem. Vamos destrinchar isso aqui. Viés. O que é o viés? Uma inclinação, uma tendência, uma preferência. Eu sou enviesado em tal coisa, em tal caminho. Todo mundo é enviesado em alguma coisa. Afinal, você tem preferência sobre alguma coisa? Ancoragem vem da palavra âncora. Mas o que isso quer dizer, afinal? Deixa eu tentar fazer uma experiência rápida aqui contigo para ver se você vai pegar a ideia. Eu peso 95 quilos, tenho 1,79 de altura, quase chegando a 100 quilos. Esse é meu peso. Agora deixa eu te perguntar, qual você acha que é o peso médio de um tigre siberiano? Não vale roubar, tem que responder de maneira espontânea aqui, e se você já souber a resposta também não vale também. Quanto que você acha que é o peso de um tigre siberiano? E de um gorila? Responde aqui se você não souber a resposta, chutando. Bom, eu espero que tenha dado certo a minha experiência aqui, porque qual que é a ideia? A ideia é, ao falar do meu peso de 95 quilos, eu criei uma âncora. Todo valor ou preço cria uma âncora nas nossas estimativas e expectativas. Então, se eu coloquei aqui um paradigma, um modelo, uma âncora de 95, 100 quilos, foi a partir daí que você estimou, se você não sabia a resposta, o peso do tigre, o peso do gorila. Muito provavelmente. Depois eu dou uma lida aqui nos comentários para ver como é que foi essa experiência. Mas a ideia é, qualquer valor que venha à nossa cabeça, principalmente sugerido esse valor pelo ambiente, isso cria uma âncora. E a gente não consegue ir muito além disso. E por que isso atrapalha a gente na bolsa de valores? Isso se aplica principalmente ao preço médio, ou ao topo histórico, a famosinha memória de mercado, que nem existe esse negócio. Então, se uma ação chegou a R$100, aquele preço vai ficar na nossa cabeça com uma âncora e a gente vai tomar decisões de investimento com base naquele preço. Acontece que o nosso lado racional sabe que aquele preço pode nunca mais voltar, supondo que a ação tenha caído para R$10, por exemplo. Mas ela valia R$100 porque era outra empresa. Afinal, a gente sabe que a empresa é um organismo vivo que muda constantemente. Ou então, uma pessoa que comprou Petrobras a R$5 na crise, agora a ação está a R$30. Talvez essa pessoa não queira comprar mais. Talvez ela esteja ancorada num preço que talvez nunca mais volte. A gente não sabe. E isso pode fazer com que você não tome boas decisões de investimento. Não estou recomendando Petrobras aqui, é só um exemplo. Ou então, com Vale. A pessoa que tinha Vale a R$100 está ancorada nesse preço, mas não há nenhum tipo de certeza de que esse preço vai voltar. Então veja que os valores, eles vão criando âncoras que puxam as nossas decisões. Eu não estou falando que a âncora vai determinar a sua decisão, mas é uma força invisível, que se você não a conhece, você se deixa levar. Por quê? Porque é mais fácil, parece mais familiar. Esse preço, né? Já vi esse preço. Familiar. Faz você gastar menos energia e o nosso cérebro gasta muita energia. Ele é preguiçoso. A lei do menor esforço se aplica e muito quando a gente está falando de esforço cognitivo, esforço mental. Bom, Lu, eu entendi, mas se essa é uma força invisível, como que eu vou conseguir ir contra ela? Quando você não a conhece, aí não há como mesmo. Mas agora que você já sabe, toda vez que você for tomar uma decisão de investimento, você vai colocar o seu lado racional para trabalhar e vai falar o seguinte: será que eu não estou incorrendo no viés de ancoragem? E aí, colocando isso na mesa, você vai tomar melhores decisões. Decisões mais conscientes, mais racionais e provavelmente com melhores resultados. Por que eu disse provavelmente? Porque não tem garantia. Geralmente a gente julga decisões com base no resultado, só que o resultado depende muito da sorte. Esse é o viés de resultado, outro viés. A gente tem que focar no processo de tomada de decisão. Se o processo de tomada de decisão foi correto, foi racional, então ele foi feito de forma correta, mesmo que o resultado seja aquém do esperado. Isso está fora do nosso controle. Agora, o segundo viés. O viés da aversão às perdas. E aí já vai ter alguém comentando: nossa, que coisa óbvia, o nome é muito sugestivo. Será que é? O que é aversão às perdas? Medo das perdas, né? Todo mundo tem medo de perdas. Sim, mas o que isso quer dizer efetivamente na prática? O que acontece é o seguinte: Daniel Kahneman
e Amos Tversky, eles descobriram que quando um indivíduo, um tomador de decisão, está diante de uma situação de perda e uma situação de ganho, esse indivíduo ele está inclinado, enviesado, a dar mais peso à situação de perda do que à situação de ganho equivalente. Como assim, Luan? É o seguinte, vamos supor que eu estou numa situação em que uma ação me deu 100% de ganho. 100% de ganho. Isso me gerou um lucro de 10 mil reais. 10 mil reais. E aqui eu estou numa situação de perda, de prejuízo, onde eu perdi 10 mil reais. Ou talvez menos, 9 mil reais. Até menos do que os 10 mil. Agora eu te pergunto, eu ganhei mais desse lado e perdi até um pouco menos desse aqui. No final, estou até positivo em R$ 1.000. Mas e aí? O que você acha? Você ficou mais feliz com a situação de ganho ou mais triste com a situação de perda? Me diz uma coisa, você está feliz de, apesar de estar perdendo na ação B, você ainda estar positivo? Ou melhor, será que você realmente ficou feliz de ter ganho ou você só focou nas perdas? Esse é o viés. Nós damos muito mais peso às perdas, a uma média de 2 a 2,5 vezes. Ou seja, para uma situação de perda ficar pau a pau com uma situação de ganho, eu teria que, olha só, eu teria que ter o dobro de ganho. Então eu teria que ganhar aqui o dobro do que eu perdi do outro lado. Aí eu ficaria equivalente na média. Isso determina diversas decisões da nossa vida, especialmente no mundo dos investimentos. Isso gera o chamado efeito dotação. O que é o efeito dotação? Nós somos excessivamente apegados ao que nós já temos, a tal ponto de darmos, sem percebermos, valor sentimental a uma ação. Quem aí já não viu uma série de pessoas que são mais torcedores do que investidores? Ah não, como assim você vendeu aquela ação? Como assim você vendeu? Você é um traidor? Você é um sardinha? Você não sei o quê? Mesmo a ação muitas vezes mostrando que está indo de mal a pior. Ou então, a empresa claramente vale R$ 10 a ação e o mercado está pagando 30 e você não vende. Isso não parece racional? Afinal, se você tivesse um relógio que vale R$ 1.000, só que, seja lá qual for o motivo, alguém está querendo pagar R$ 3.000, você não venderia? Colocando de lado o valor sentimental, a gente está falando aqui de decisões monetárias, dinheiro. E aí? É o efeito dotação. A gente não aceita se desfazer daquilo que é nosso. Pior ainda é a situação em que uma empresa perdeu os fundamentos, só que eu continuo até abaixando o preço médio para trás, fazendo o famoso preço médio para trás. E eu não estanco as minhas perdas. Ah, já coloquei muito dinheiro aqui, né? Então eu vou continuar colocando mais. Isso é um grande erro. Essa é a falácia do custo afundado. Por quê? Porque eu já tive um custo perdido, só que eu quero ficar aumentando as perdas ou mantendo-a na minha carteira. Não faz sentido. O Peter Lynch dizia que a gente tinha que arrancar as ervas daninhas o mais rápido possível e focar nas flores, que são as empresas vencedoras da nossa carteira. Então veja todos os desdobramentos que acabam advindo desse viés cognitivo, que é o viés da aversão às perdas. Então só recapitulando aqui nesse viés. Segundo esse viés, pelo menos o dobro de peso a gente dá às perdas, e é por isso que o pânico no mercado financeiro é tão forte. Isso gera o efeito dotação, que é o nosso apego excessivo àquilo que já é nosso, gera a falácia do custo afundado e uma série de outros desdobramentos que você vai vendo na prática. E isso faz a gente cometer burrices no mercado. E por fim, temos ainda o terceiro viés. Temos outros, mas aqui são os 3 principais. Essa terceira falha mental é muito importante. Mas antes de continuar, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E esse terceiro viés, ou falha mental, é o viés da disponibilidade. Vamos lá, disponibilidade. O que está disponível. O que isso significa? Significa que nós tomamos decisões de investimento de maneira inconsciente, decisões econômicas no geral, mas aqui voltada para a área de investimento, com base nas informações que estão mais disponíveis à nossa memória recente. Então, aquilo que aparece rapidamente à nossa memória, a gente já acha que é verdade, porque é mais familiar. Só que tem um problema. Vamos lá. Nesse ano, não sei se você teve essa percepção, lendo o noticiário, assistindo o jornal e etc. Parecia que no começo do ano, o número de acidentes aéreos estava bem acima do normal. Não sei se você teve essa impressão. Toda hora vindo notícias nesse sentido. Queda de avião e etc. E realmente assusta, causa pânico. Contudo, quando você vai analisar a estatística, isso está dentro da normalidade, dentro do esperado. E apesar dessas quedas, ainda o transporte aéreo é considerado, estatisticamente falando, mais seguro que o transporte terrestre. Só que isso pode parecer estranho, né? Porque você viu, nossa, olha a quantidade de acidentes aéreos. Aí é que tá. A mídia sabe muito bem disso, desse viés da disponibilidade. Ela sabe que vai conseguir gerar pânico nas pessoas e a atenção, ela é atraída pelo pânico. A mídia sabe disso quando a mídia consegue ficar alimentando esse medo, criando todo esse universo de acidentes aéreos como se eles fossem frequentes de fato. E aí, como tudo aquilo está na sua memória recente, está bastante
disponível, afinal de contas está vendo isso no dia a dia, você acha que aquilo é a verdade. Trazendo isso para o mundo dos investimentos. Não sei se você já reparou, mas geralmente a gente olha para o passado, pega 10 anos, viu qual foi a performance daquela empresa, daquela ação e fala o seguinte: se foi mal, então o que vai acontecer no futuro? Ela vai continuar indo mal. Ou se ela foi bem, ela vai continuar indo bem. Será? E será que esse período de 10 anos é suficiente? Fala-se muito por aí que a Bolsa Brasileira vai mal em dólares há muito tempo. Isso é até verdadeiro, mas o que é muito tempo? Se você pegar uma janela de tempo bem maior, você vai ver que a Bolsa Brasileira ainda nem saiu da sua tendência de alta desde a década de 70. É muito tempo, Lô. Sim, mas ainda a tendência de alta continua. E outro ponto que a pessoa não percebe. Ok, se a Bolsa Brasileira está performando mal, pelo fenômeno da regressão à média, que é poderosíssimo, será que ela não vai performar bem em dado momento? Será que isso não vai acontecer? Isso é estatística. Você pode até duvidar disso, mas isso acontece. Quer um exemplo? Simplesmente é só pegar o ano de 2024, que a Bolsa Brasileira foi mal, caiu 10% e o dólar subiu mais de 20%, e no ano de 2025, ocorrendo a regressão à média, a Bolsa está indo muito bem e o dólar caindo no ano. Simples regressão à média, nada mais. Então, esse é o problema do viés de disponibilidade. As notícias negativas que a gente vê sobre o mercado, economia, etc., elas fazem a gente ter uma percepção de mundo equivocada, como se tudo aquilo fosse verdade, simplesmente porque está na nossa memória recente. E o problema disso tudo é que, se você acaba aprovando dentro do seu sistema racional da mente todas aquelas crenças, tudo aquilo se torna uma verdade absoluta para você e acabou, você cria preconceitos e é isso. É por isso que muita gente diz: investir na Bolsa Brasileira é burrice, porque criou preconceitos a partir de viés de disponibilidade e agora se tornou uma pessoa inflexível, achando que o mundo pode ser simplificado, reduzido a modelos humanos. Assim como o Nassim Taleb disse no livro A Cama de Procusto, tentando espremer a realidade naquilo que se encaixa no nosso modelo mental. Isso é um problema. E veja, não são só essas 3 falhas mentais. Essas são as principais. Existe ainda o viés da representatividade, muito importante. Desse viés, vem o viés de confirmação, que sem a gente perceber, faz com que a gente só haja de acordo com aquilo que a gente já tem como preconceito e que a gente não suporte a realidade contrária àquilo que a gente entende como verdade. Então, se eu acho que gestão passiva de carteira é a única verdade, mesmo que haja um outro dado, um fato comprovando que existe gestão ativa que traz benefício para uma carteira, eu não aceito. E uma série de outras questões. Eu trato com muito mais detalhes os vieses cognitivos em uma aula específica no nosso treinamento Formação Mirai Investing, que está disponível na comunidade FMI. Aqui na comunidade FMI você tem o quê? O treinamento Formação Mirai Investing. E aqui eu tenho uma aula específica sobre vieses cognitivos. Lá você vai poder se aprofundar ainda mais. Além disso, na comunidade você tem o método dividendo permanente, aulas sobre imposto de renda, todas as minhas planilhas de preço teto, escolha de ações, fundos imobiliários e todos os conteúdos que eu trago para os membros, além do acompanhamento da minha carteira. Se quiser conhecer, o link vai estar aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Agora vamos aos comentários do último vídeo. Comentário aqui do Marcelo. É uma pena, comecei tudo errado, agora estou amargando o prejuízo e recebendo pouco dividendo. Fica tranquilo que todo mundo começa errado. Quem começa certo é geralmente por sorte. R$3.000, aceitar como classe média é um absurdo. Concordo com você. É um verdadeiro absurdo. Olha o Rodrigo. Se aplicar em LCA pré-fixado de 13,17% ao ano, tem no Banco do Brasil, você vai ganhar 4.000 por mês com risco zero e sem imposto. Ainda acho que vale mais a pena do que ganhar 10% ao ano com risco de renda variável. Então, Rodrigo, essa visão aqui se enquadra nesse problema que eu falei de você querer encaixar a realidade dentro do seu modelinho mental, a cama de Procusto. Por quê? Você está ignorando o fato de que não existe garantia de perpetuidade desse pagamento. E, segundo, as empresas, desde que você tenha feito a lição de casa e pagado barato, elas se valorizam ao longo do tempo. Renda fixa, com exceção da marcação a mercado quando você acerta em títulos públicos, não vai se valorizar. Então essa comparação não é correta. Sem falar que, quando a gente fala de ações e dividendos, os dividendos no Brasil são isentos de imposto de renda, de tal modo que eu consigo diferir o imposto do ganho de capital ao infinito e além. Tem pessoas que acumulam dividend yield on cost, uma valorização gigantesca ao longo do tempo, porque não fazem vendas. Não podemos ignorar o poder do ganho de capital e do imposto diferido no ganho de capital, quando você não realiza. E os fundos imobiliários? O vídeo teve a intenção de tratar apenas das ações. Fundo imobiliário é fácil, só você comprar aí os fundos imobiliários de tijolos de qualidade que vão te pagar aí mensalmente. Quem ganha 3.000 por mês é pobre gourmet. Pois é, cara, tem que concordar com você. Esse cara tá longe da realidade. Eu posso
dizer aqui uma renda de 10k de dividendos. Que cara doido é esse? No vídeo eu mostro que você faz um aporte de 365 mil reais, com dividend yield de 10%, que já é bastante elevado. Ele tá falando que faria 10 mil. Eu falei 3 mil por mês. Que isso, um dividend yield de 30%? Esse cara aqui é o quê? Meu amigo, aqui não é jogo do tigrinho, não. Aqui é bolsa de valores, você que tá fora da realidade. Mas me diz uma coisa, você já conhecia esses vieses cognitivos ou falhas mentais? Se você não puder entrar na comunidade FMI agora, não tem problema. Aqui em cima eu vou deixar um vídeo para você onde eu te ensino a escolher ações com apenas 3 indicadores, só que de forma superior a 99% dos investidores. Corre lá.